Questionado sobre a volta do grupo de Cristina Kirchner ao poder na Argentina e os protestos no Chile, o deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou durante entrevista ao canal da jornalista Leda Nagli no YouTube que um novo AI-5 pode ser uma resposta a ser adotada em caso de radicalização pela esquerda. Vamos acompanhar. Tudo é culpa do Bolsonaro, percebeu? Fogo na Amazônia, que sempre ocorre, eu já morei lá em Rondônia, sei como é que é, sempre ocorre nessa estação, culpa do Bolsonaro. Óleo no Nordeste, culpa do Bolsonaro. Daqui a pouco vai passar esse óleo, tudo vai ficar limpo, vai vir uma outra coisa, qualquer coisa, culpa do Bolsonaro. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada. O ato institucional número 5, conhecido como AI-5, foi baixado em 13 de dezembro de 1968, durante o governo do general Costa e Silva, e definiu o momento mais duro do regime, dando poder de exceção aos governantes para punir arbitrariamente os que fossem inimigos do regime ou considerados como tal. O ministro Marco Aurélio Mello, do STF, lamentou as declarações do deputado e disse que o tom pode levar o Brasil a uma nova ditadura. Em mensagem enviada ao jornal Folha de São Paulo, Mello disse, abro aspas, a toada não é democrática republicana. Os ventos, pouco a pouco, estão levando embora os ares democráticos. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, classificou a fala como repugnante e afirmou que a declaração é passível de punições. Já o presidente Jair Bolsonaro afirmou há pouco que alguém que fale da edição de um novo AI-5 está sonhando. Vera. Olha, a coisa não é só maluquice, não dá para tratar só como uma molecagem do garoto, filho do presidente, não dá. É uma declaração muito séria que vem na esteira de outras dadas pelo próprio deputado. Inclusive uma na tribuna da Câmara nessa semana, em que ele também se referindo aos protestos do Chile, disse que a história poderia se repetir. E agora ele diz a que estava se referindo exatamente. Então é uma entrevista, ele fala com todas as letras, um novo AI-5, fala também na possibilidade de se aprovar medidas de exceção via plebiscito, caminho chavista, aliás. E isso não é aceitável, não é admissível. A Constituição de 1988 tem ali, entre as suas determinações, que você ameaçar a existência da própria Constituição e da própria democracia são crimes passíveis de punição. E ele, como parlamentar, vai ser acionado no Supremo Tribunal Federal e no Conselho de Ética da Câmara por vários partidos que já anunciaram isso, por vários parlamentares, inclusive do seu próprio partido, que já anunciaram isso. A reação foi da esquerda à direita, do PSOL ao Partido Novo, todo mundo contra esse absurdo. O Bolsonaro teve de admoestar o filho agora, dizendo que quem fala em um novo AI-5 está sonhando, que a Globo falou besteira e apanhou, e o filho dele falou besteira e também vai apanhar. Porém, o general Heleno, ministro do GSI, que está com assento no Palácio do Planalto, saiu ali tecendo conjecturas como a querer passar um pano para o que o Eduardo Bolsonaro falou. E eu acabei de mandar uma mensagem para ele, general, queria saber se é isso mesmo que o senhor está querendo se referir. Porque ele diz, olha, se houver mesmo algo como houve no Chile, teremos que ver que medidas vão ser tomadas. Em primeiro lugar, para que fique claro, não tem nada acontecendo no Brasil. Não tem manifestação acontecendo no Brasil, muito menos da esquerda, que está desmobilizada. As manifestações que estão sendo convocadas pela direita e centro-direita para protestar contra a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal acabar com a prisão após condenação em segunda instância. Então, hoje, quem mobiliza mais gente para ir às ruas no Brasil é a direita e a centro-direita. São apoiadores do Bolsonaro, apoiadores da Lava Jato, apoiadores do ministro Sérgio Moro. Então, o deputado Eduardo Bolsonaro, além de propor um absurdo autoritário, o faz usando um pretexto mal lavado, um pretexto que não para em pé. Comparar a situação da Argentina com a do Chile não tem nada a ver, não há
supressão da democracia nesse momento na Argentina. A chapa da qual ele não gosta e da qual nós também na qual nós também fazemos restrições, pelo que ela significa de retrocesso, ela foi eleita em eleições livres e democráticas. E o Chile também é uma democracia. Os protestos que estão havendo lá causaram mortes, foram reprimidos com violência, houve violência também do lado dos manifestantes, mas não há nenhuma, por hora, supressão da democracia no Chile. E também nada indica que todas aquelas pessoas que foram às ruas, que, portanto, eram muita gente, que provavelmente votaram, muita gente que também votou no Sebastián Piñera, é gente da esquerda. Não é só isso que está acontecendo no Chile. É uma leitura errada para criar o que ele chamou de um inimigo interno. E aí esse corte do vídeo não é muito feliz, porque é o corte da chamada. Então, junta a parte que ele fala da culpa do Bolsonaro sobre os acidentes ecológicos, ali, ambientais, e essa parte em que ele fala, porque ele começa dizendo que seria muita ingenuidade se a gente achasse que tudo isso não é orquestrado, que eles vão lá, vandalizam tudo. Aí ele fala, de onde vem o dinheiro? Vem do BNDES. Ele diz que o dinheiro para patrocinar os protestos no Chile vem do BNDES. Que lá atrás o BNDES financiou empresas fora do Brasil e que agora esse dinheiro está voltando para cá para fazer revolução. Voltando para cá, para o Brasil, para fazer revolução. Quer dizer, uma maluquice, insanidade de um deputado federal que é filho do presidente da República, líder do partido do presidente da República na Câmara, queria ser diplomata e tece lá umas considerações ridículas a respeito de por que o fato dele ser filho do Bolsonaro ia ajudar a diplomacia brasileira. Quer dizer, uma pessoa totalmente despreparada, deslumbrada, não sabe o que está falando, não sabe o que foi AI-5, ainda agora gravou um outro vídeo para justificar o que tinha dito, com um monte de inconsistências históricas. Fazem bem os homens públicos e mulheres públicas de repudiarem com veemência e sem meias palavras essa palhaçada. Não tem AI-5 no Brasil, não vai ter AI-5 nenhum. Aqui é democracia, o presidente foi eleito, ele está governando, ele tem seus ministros, o Congresso está funcionando, o Supremo Tribunal Federal está funcionando. AI-5 nada, não vai ter AI-5, deputado. Não teve embaixada e não vai brincar de AI-5 também. Fala, Josias. Ai. Eu estava escrevendo sobre a declaração do Eduardo Bolsonaro agora há pouco e eu ria sozinho para não chorar. É muito triste. A loucura tem razões que a sensatez desconhece. O Jair Bolsonaro é um ex-capitão que deixou a tropa depois de um episódio de indisciplina. Depois ele chega ao Palácio do Planalto com mais de 57 milhões de votos, numa ascensão meteórica que coroou 28 anos de vida parlamentar. Aí vem o seu filho querido, Eduardo Bolsonaro, eleito deputado com a maior votação do país, e ele acha que é natural, que é uma boa ideia, defender numa entrevista a volta do AI-5, que é o mais draconiano ato institucional da ditadura militar que mergulhou o país nas trevas, fechou o Congresso Nacional, extinguiu o habeas corpus. Quer dizer, é impossível contemporizar com uma coisa como essa. Se isso não acabar no plenário da Câmara, na forma de um processo de cassação por quebra de decoro parlamentar, vai acabar ficando entendido. Não que o Eduardo Bolsonaro está meio maluco, mas que o legislativo é completamente doido. Se o pai, que cometia, aliás, desatinos piores do que esse, defendia até a morte de gente, não tem condições de prover educação política ao filho, a vida precisa educar esse rapaz. Como alternativa para combater esta hipotética radicalização da esquerda, o príncipe herdeiro sugere uma legislação repressora qualquer que seja aprovada através de um plebiscito, diz ele. O plebiscito é uma forma de expressão da vontade do povo, está previsto na Constituição. Agora, a defesa de plebiscito nos lábios do filho de um presidente que acaba de ser eleito é uma ideia golpista destinada a emparedar o Congresso à moda do Hugo Chávez. Quer dizer, a maluquice é uma maluquice dentro da outra. A pretexto de se contrapor a um inexistente levante esquerdista de rua, o filho do monarca sugere a adoção do veneno que ele tenta combater, que ele diz que combate a esquerda e sugere uma fórmula, cita a Itália, mas a fórmula dele é venezuelana. Esse penúltimo despautério produzido no seio da família Bolsonaro chega dias depois daquela estupidez anterior,
que foi a veiculação do vídeo em que o presidente Leão estava cercado por hienas rivais. O Bolsonaro se desculpou pelo post, depois o Carlos Bolsonaro, que é o Príncipe 02, disse que ele mesmo, o presidente, tinha divulgado o tal vídeo. E a gente nota que desculpas já não resolvem o problema. Você pode apagar um vídeo no Twitter, mas você não consegue deletar os pendores autoritários do DNA da família Bolsonaro. Por sorte, a democracia tem remédios contra esse tipo de patologia. Acho que chegou a hora de utilizar uma parte desse remédio contra esse deputado golpista. Não dá para conviver com um deputado que pense o que pensa o Eduardo Bolsonaro num legislativo que acabou de ser eleito. Esse sujeito também foi eleito. É preciso levar isto às últimas consequências, sob pena de desmoralização do próprio legislativo. Fala, Constantino. Bom, vamos lá. A fala do deputado Eduardo Bolsonaro é uma boçalidade golpista. Isso é inequívoco e acho que está fora de discussão. Tem um contexto que é uma coisa curiosa, porque à medida que começou a ter um repúdio generalizado da esquerda à direita, né, notas do MBL, de vários grupos, de vários partidos políticos e tudo mais, a turma ficou um pouco na defensiva, a turma bolsonarista, até porque o presidente não tinha se manifestado ainda. Quando se manifestou, o fez para contrariar o filho, o que deixou a turma mais fanática, o que a gente chama de gado, um tanto ali numa sinuca de bico. Mas a defesa que faziam, é que o vídeo que mostramos aí por tempo também não captou, é que ele coloca uma condicional nessa defesa do AI-5, né, como medida extrema, que é se a esquerda radicalizar, se a esquerda começar a fazer o que fez no Chile ou na década de 60 no Brasil, ou seja, explodir bomba, sequestrar e tocar o caos e a violência. Bom, eu achei curiosíssimo que a turma, mesmo diante da indignação generalizada que produziu o comentário, eu não vou dizer infeliz, nem irresponsável, mas criminoso, golpista do deputado, no dia seguinte em que o presidente tinha conseguido sair por cima da questão toda envolvendo Rede Globo e caso Marielle, né? Quem tem amigos assim não precisa definitivamente de inimigos ou oposição. A turma está achando que, então, tocar o terror, a esquerda partir para a violência, como fez no Chile, justificaria o AI-5, ou seja, você é um idiota, vocês estão distorcendo, vocês são isentões e comunistas, não perceberam que ele colocou ali uma condição em si, né? Ou seja, mostra o grau de boçalidade da legião de seguidores do bolsonarismo e do Eduardo, né? Eles acham, então, que se houver o que aconteceu no Chile, que estamos, a princípio, a menos que eles tenham informações sigilosas de segurança, de inteligência nacional e tudo, e possam compartilhar com a gente, né? Estamos bem distantes disso, mas se acontecer isso, existem prerrogativas constitucionais e legais. Aliás, como a Vera lembrou, o Chile continua uma democracia. E o Sebastião Pinheira, que eu acho que reagiu de forma muito pusilânime, né, porque acenou pedindo desculpas, reconhecendo erros de desigualdade, que eu acho que é um equívoco, é jogar lenha na fogueira de golpistas do outro lado, mas ele também convocou mais de 10 mil reservistas para impor a ordem nas ruas. E esse é o instrumento existente, né? Ninguém disse que você não pode chamar o exército e a polícia para colocar a ordem na rua. Agora, isso não tem nada a ver com o AI-5, que foi uma prerrogativa para caçar habeas corpus, deputados, fechar congresso e por aí vai. Então, realmente um absurdo. Agora, é um absurdo que, como diria nosso colega de 3 em 1 antigo aí, o Carlos Andreasa, tem método. Tem método por quê? Porque o guru da turma, o filósofo de Virgínia, ele vive defendendo coisas dessa natureza, ou seja, qual é a grande teoria por trás da ala radical do bolsonarismo? O presidente foi eleito com o apoio e o clamor e o amor popular, ou seja, já usaram esse termo para definir o que o povo sente por Bolsonaro, amor, contra o sistema corrompido, né? E aí pega premissas verdadeiras o tempo todo. O Congresso é falho, tem muito corrupto, o Supremo Tribunal anda bem esquisito, a imprensa tem um viés contra o governo. Vão pegando premissas verdadeiras. Existe um financiamento global de esquerda para grupos extremistas. Eles pegam as premissas todas verdadeiras
e tiram daí uma conclusão ou uma receita absolutamente disparatada, que é um golpe, é o integralismo, é o fascismo mesmo, fascismo, que é um líder aclamado pelo povo, amado pela população, contra o sistema podre, corrompido, que impede ele de fazer aquilo que são os anseios populares e motivo pelo qual ele foi eleito, e que precisa, então, se unir com o povo e o apoio das Forças Armadas para poder levar adiante a agenda vencedora nas urnas contra os golpistas. Isso é um discurso fascistoide, isso é Mussolini na veia, isso é Hugo Chávez. O plebiscito italiano, começar a flertar com essas soluções, isso é golpismo. Isso é golpismo, não tem outra palavra. Eduardo Bolsonaro é um sujeito que não tem nada a ver com conservadorismo, fez lá o convescote reacionário dele, se inspira em figuras obscuras como Olavo de Carvalho e Steve Bannon, que o presidente americano soube chutar para fora da Casa Branca, quando precisou governar um país e não só vencer eleições ou ficar mitando em redes sociais. É um discurso golpista. Agora, eu tenho certeza que uma boa ala desse bolsolavismo adoraria que o Brasil virasse um Chile agora. Adoraria. Eles estão loucos por um pretexto para seguir adiante com essa receita golpista e fascistoide. Eles estão loucos para isso. Daí o meu apelo ao ministro Sérgio Moro. Fortaleça, pelo amor de Deus, a segurança do embaixador americano. Porque se ele for sequestrado, basta isso hoje para essa turma pregar um golpe. Vera. Pelo amor de Deus, Rodrigo, não vai sequestrar nenhum embaixador, não vai acontecer isso. Quando aconteceu isso, já tinha ali todo um outro ambiente, né? Já tinha ditadura, já tinha grupo guerrilheiro, a gente não está vivendo nada disso, a gente está vivendo a normalidade democrática. E é aí que não dá para entender, por exemplo, a declaração do general Heleno, que foi mais realista que o rei. O Jair Bolsonaro está, neste momento, num programa de TV. Ele acabou de falar novamente sobre essa situação. Falou que mandou o filho tirar a palavra AI-5 da boca dele. E que não tem que ficar com picuinha. Vamos tocar esse barco, disse o Bolsonaro. Porém, o general Heleno, numa entrevista ao Estadão, quando questionado sobre isso, diz: tem de passar por um monte de lugares, não é assim. Comparou a dificuldade de tramitação de algo como o AI-5 ao projeto anticrime do ministro Sérgio Moro, que não tem nada a ver, alhos com bugalhos. Aí pergunta sobre o AI-5, ele fala: eu não ouvi ele falar isso, se falou tem de estudar como vai fazer, como vai conduzir. Acho que se houver uma coisa padrão do Chile, é lógico que tem que fazer alguma coisa para conter. Oi? General Heleno, o senhor tem de se retratar sobre essa entrevista. O senhor é um ministro de Estado. O senhor é o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. O senhor é o chefe da ABIN. O senhor é um general do Exército Brasileiro. O senhor sabe o que foi a ditadura. O senhor viveu isso. Ao contrário desse pirralho que não viveu e que está só falando coisa que ele ouviu do pai dele de orelhada, o senhor sabe o que foi a ditadura militar. O senhor viveu. O senhor fez um compromisso com a Constituição quando voltou a democracia no país. O senhor e o Exército e as Forças Armadas têm o compromisso de zelar pela Constituição e não de bajular a família do presidente da República. O senhor não é um general do Exército Brasileiro para bajular o filho do presidente. Ele não precisa mais de babá. O senhor, como um homem de respeito e como conselheiro do presidente da República, o senhor tem de dar o exemplo. O que é isso? Fala, Josias. Esse negócio do Heleno é muito preocupante mesmo, porque o Heleno imaginava-se que seria um personagem sensato que funcionaria como conselheiro do presidente da República nas horas de crise. E ele está se revelando, nas últimas semanas, um produtor de declarações insensatas. E a declaração fica mais insensata se você observa que o Eduardo Bolsonaro, ele não se deu por achado, a ficha dele não caiu. Depois de toda a má repercussão, ele volta ao Twitter para reiterar o que disse e recomendar a leitura do livro do Brilhante Ustra, que é uma obra de cabeceira do pai dele, né? O Eduardo Bolsonaro, ele não tem a mais remota ideia do que vem a ser um conservador. Em vez de ler sobre a história de Ronald Reagan, Margaret Thatcher, ele enfia a cara no livro de um torturador do mais reles da ditadura militar. O que eu mais lamento nesse processo todo é a percepção de que a plataforma reformista do ministro Paulo Guedes,
ela enfrenta muitas dificuldades, mas nenhuma dificuldade se equipara a esse processo de autocombustão da família Bolsonaro. É como se o presidente e os filhos se dedicassem à implantação de um projeto secreto de extermínio da oposição por meio da autossabotagem. Eles se autossabotam para que a oposição não precise trabalhar, e não precisa. O presidente e os filhos, eles dão conta do serviço. Agora, com a ajuda do general Heleno, então, esse projeto vai longe. Aos pouquinhos vai ficando claro que o clã Bolsonaro, ele não é conservador. Essa primeira família, ela é apenas arcaica. O Bolsonaro e os filhos, eles não desejam levar o país para a direita. Eles estão ambicionando uma marcha ré. Fala, Constantino. Quando eu vi a reação do general Heleno, eu confesso que me deu calafrios. Eu fui ler a breve entrevista no Estadão e o que fica claro ali é que ele está sem saco, sem paciência. Ele mesmo fala uma hora, pode colocar o que você quiser aí, porque a mídia está desacreditada mesmo, você vai botar outra coisa, então bota o que você quiser. Na primeira resposta, onde ele fala que algo tem que ser feito e que tem que ver como, né, fazer alguma coisa dessa natureza, eu confesso que tentando ao máximo possível ser advogado do diabo do general Heleno, né, eu tentei entender assim, ele está ironizando a fala do Eduardo Bolsonaro. Como que dizer assim, o cara fala, não sabe nem o que está falando, vai, como é que aplica isso? Tem que combinar com vários setores, não é tão simples. Ou seja, deixa o garoto bravatar, né? Só que, à medida que você vai lendo, não é tão claro isso. Quer dizer, óbvio que se a esquerda radical tentasse importar para o Brasil o caos chileno, é óbvio que alguma resposta ia ter que ter, mas isso é chovendo molhado. E a resposta, já disse, tem as prerrogativas constitucionais e legais para lidar com vagabundo, para lidar com baderneiro. Né? Já vivemos isso aqui na época dos Black Blocs. Então é isso, tem que manter a ordem. Essa prerrogativa existe. A AI-5 não faz parte do instrumental democrático de Estado de Direito. Então a fala do general Heleno pode ser ironia no início, falta de saco no final. Nenhuma das duas coisas é aceitável para o cargo que ele ocupa. Se ele está cansado, ele bota o pijama. Se ele está na ativa, como responsável pelo GSI, ele tem que dar uma resposta à altura. Isso não é brincadeira de moleque. Isso é o deputado mais votado do país, filho do presidente da República, promovendo um golpe. Isso é muito grave. Vera. Só uma coisa sobre protestos, tá, gente? Em 2013 a gente teve protestos violentos aqui, teve Black Bloc quebrando coisa, mas uma parte da direita achava legal porque era o governo Dilma que estava acossado. Agora, uma parte da esquerda insufla manifestações violentas porque o governo é bolsonarista, é de direita, então as manifestações seriam contra. Manifestações são legítimas de toda a natureza, de esquerda, de direita, de centro, LGBT, qualquer tipo de manifestação é da democracia. Vandalismo é outra coisa. Vandalismo tem de ser coibido, mas tem de ser coibido e também não significa licença para matar. No Chile morreram 19 pessoas. Isso também não acho razoável, eu não acho que seja o papel do Estado. E acho que o Pinheira reconheceu que houve excessos dos dois lados também no início. Tem ali suspeitas de que pessoas foram crucificadas em dependências da polícia. Então também tem toda uma investigação sobre a repressão a esses protestos no Chile, que não tem só baderneiros, como em 2013 também não tinha só Black Bloc na rua. Tinha gente reivindicando coisas legítimas, tinha gente que nem sabia porque estava lá, tinha gente reivindicando coisas que nem sabia o que era, que eu lembro que ficavam falando da PEC, da mordácia, e as pessoas nem sabiam, eu quero o fim da PEC e tal, o que fala essa PEC? As pessoas não sabiam, me lembro das entrevistas. Então, querer homogeneizar manifestações, ainda mais hoje em dia, quando elas surgem do nada, elas ganham volume a partir de coisas aparentemente intangíveis, e aí depois elas arrefecem também na mesma velocidade com que nasceram, sem que se soubesse por quê, também é querer criar uma narrativa para o inimigo oculto, que é o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo. Então, se houver, acho que até é estranho a gente ficar falando se houver manifestações, não tem nenhuma nem prevista. A não ser que o Eduardo Bolsonaro esteja criando isso para levar as pessoas às ruas protestarem contra os absurdos que ele está falando. Mas a gente não está vivendo esse momento no Brasil. A gente vive a normalidade democrática. Os dois chamaram, vamos lá, Josias. Uma última observação. O que é mais irônico nesse processo todo
é que o Bolsonaro é fruto das manifestações de 2013. O que aconteceu em 2013? As pessoas foram às ruas, aliás, num processo muito parecido com o do Chile, começou ali com uma passagem de ônibus, o movimento cresceu muito, depois esse movimento teve um repique na época do impeachment, a Dilma caiu. Os partidos políticos eles foram deslegitimados. A Dilma caiu, o Temer assumiu, teve tudo o que aconteceu com o Temer. O Bolsonaro foi eleito na primeira eleição depois dessa avalanche que aconteceu no asfalto brasileiro. Isto é parte da democracia, isso demonstra a vitalidade da democracia e não o contrário, como tenta fazer crer o Eduardo Bolsonaro, que também é fruto desse movimento. Por que ele teve tanto voto? Porque estava ali na aba do pai e foi identificado como um representante do conservadorismo, equivocadamente. Ele é arcaico, não é conservador, e ele teve essa avalanche de votos. Agora, se ele não respeita os votos que tem e não consegue entender o fenômeno que o produziu, aí, sinto muito, ele tem um déficit muito grave entre as orelhas, mais grave do que o déficit fiscal brasileiro. Aí é um problema que não dá para resolver, só lendo muito, ele lendo, né? E não vai ser lendo o brilhante Ustra que ele vai resolver esse problema. Então, manifestação de rua é um elemento da vitalidade democrática e não o contrário. Se tem baderneiro, reprimam-se os baderneiros. Agora, se tiver manifestação contra o Bolsonaro, por que elas não serão legítimas? Serão tão legítimas quanto aquelas que ocorreram contra Dilma Rousseff. O Bolsonaro que trabalhe para que as ruas não se animem a se revoltar contra o governo dele. Ele que ofereça, que arregace as mangas e sue o paletó para entregar o serviço que a sociedade brasileira espera dele. Constantino. Eu concordo 100% que manifestações são partes intrínsecas da democracia e mostram, inclusive, vitalidade, desde que ordenadas. E sempre há um risco de saída de controle, porque estamos falando de psicologia das massas, de turba, multidão. Aí toca a polícia, a polícia no resolve. estádio de futebol já tem esse risco. Mas, veja, só uma correção, a direita nunca apoiou o Black Bloc. Né? E eu acho que quando parte por quebra-quebra... Não, eu falei que apoiava as manifestações de 13, não os Black Blocs. Tá. Quando parte para quebra-quebra, esse tipo de baderna, aí tem que ser reprimido mesmo, com dureza, com firmeza, porque restabelecer a ordem é uma prerrogativa do governo. E mostra a diferença dessas manifestações para aquelas manifestações que tivemos em 2015, 2016, lideradas por Vem Pra Rua, o MBL, que levaram milhões de pessoas às ruas com famílias, com filhos, crianças pacíficas e que culminaram no impeachment de Dilma. Então, existem manifestações e manifestações. Eu concordo com a incoerência do bolsonarismo que chegou a endossar a revolução dos caminhoneiros. Ali sim estava partindo para uma coisa muito parecida com MST de sinal trocado. Né? Então, o conservador de verdade, ele liga para princípios, valores, ele tem medo dos métodos obscuros. Ele não pode aplaudir um método só porque é a favor do governante que ele aprecia. Ele defende princípios. Isso é que está faltando nessa turma. E justamente por isso eu fecho com o meu apelo, né? Essa coisa de um inimigo externo também, ter um inimigo muito bem definido, é uma coisa típica da mentalidade tribal, dessa guerra binária que o bolsonarismo promove, né? Que já está desde Orwell, em 1984, que tem que criar, né, os inimigos externos para justificar a repressão interna. Sempre foi assim, é preciso tomar muito cuidado com isso, é muito simplismo para um mundo mais complexo. E por isso mesmo eu fecho com um apelo, né? Eu acho que é chegado o momento das forças moderadas, democráticas do país e que inclui sim, para o choque de muitos seguidores meus, que já deviam estar cansados de saber que eu falo isso, porque eu escrevo e tudo mais, isso inclui a centro-direita, a centro-esquerda, inclui conservadores e social-democratas. Essa turma mais moderada e que tem compromisso com o processo democrático, está na hora de deixar algumas divergências maiores de lado e defender o essencial, que é o seguinte, é começar a cobrar reação contra golpistas. Isso não pode falar em nome do conservadorismo, isso é nacional populismo golpista e autoritário. Isso é flerte com o modelo chavista com sinal trocado. Isso não tem conservador de boa estirpe, ao menos, que possa tolerar. Então está na hora de uma espécie de acordo de moderados que impeça o avanço desse troço. O ovo da serpente tem que ser impedido antes de ser chocado.
depois pode ser tarde demais. É isso mesmo, concordo e endosso esse apelo aí aos moderados para que façam isso. Só lembrando, é só um adendo ao que você falou antes sobre as manifestações de 15 e 16, que a despeito de eu ter achado que o impeachment era chegado o momento e que a Dilma não tinha mais condições de ficar no cargo, portanto, eu acho que o impeachment foi correto e que ele não feriu nenhum princípio e tal, ela tolerou essas manifestações, não botou Forças Armadas, não botou Exército, não fez nenhum tipo de exortação contra a existência das manifestações. Então, nesse aspecto, ela reagiu e tolerou as manifestações que foram democráticas, como também como uma democrata.